Fala, massa, saudações! O Galão, o único brasileiro que conseguiu vitória na Sul-Americana nessa rodada aí de playoff. Vamos dar uma olhada aqui no jogo aberto, temos o corte aqui repercutindo a vitória do Galo, 1-0 sobre o Caramanga, com gol de Hulk de pênalti, meus amigos. Futebol não foi lá aquelas coisas, mas o resultado foi, ó, gigante do Galão lá na Colômbia. Agora volta todas as suas forças para enfrentar o Palmeiras no final de semana. Mas já vai deixando o seu like, se inscrevendo. Vou deixar os créditos aqui ao programa Jogo Aberto, link na descrição do vídeo. Bora lá para as últimas informações e análises do nosso Galão com a Renata, o Cicinho, o pessoal aqui da bancada do Jogo Aberto. Bora lá. Sextou e começamos aqui com a Copa Sul-Americana, o último brasileiro a entrar em campo nessa Galão. primeira fase dos playoffs foi o Atlético Mineiro, jogo fora de casa lá na Colômbia contra o Atlético Bucaramanga. 1-0 para a equipe do técnico Cuca, que estava com 1 a menos, conseguiu um pênalti cavado pelo Igor Gomes, bem cobrado por Hulk. Para de chorar, Depois, Renato. no finalzinho, os colombianos também tiveram um jogador expulso e a gente vai contar essa história. E o Galo que já pensa no Palmeiras no Brasileirão. Na Colômbia, o ataque do Atlético de Rony, Hulk, Scarpa e Dudu mal conseguiu atacar. Era o Atlético Bucaramanga quem dominava a partida. Foram 8 chutes ao gol no primeiro tempo, obrigando o Everson a salvar a pele do Galo. Primeiro tempo que também terminou com um episódio lamentável. Mais um caso de racismo. A vítima, desta vez, foi o lateral Caio Paulista. O criminoso foi identificado e preso. Isso aí já é chover no molhado, né? Isso tem acontecido sempre, mas dessa vez eu fico surpreso porque o povo colombiano é um povo muito parecido com o brasileiro. Muito similar, quase tudo, né? E a gente se dá tão bem, né? Às vezes a gente vai na Argentina, a gente tem essa rivalidade enorme, mas a gente, o colombiano, a gente se dá muito bem, então me estranha esse movimento que houve, né? Agora, quem fez vai ter que responder, arcar com a consequência, até que um dia acabe isso. Na volta do segundo tempo, uma notícia ruim para o Atlético. Alan Franco recebeu o seu segundo amarelo. Já a notícia boa foi a entrada de Igor Gomes. O meia recuperou a bola no meio de campo, tabelou com o Hulk e saiu como um raio, cruzando o campo. Só foi parado com falta. E aí, meu amigo, falta na área é pênalti. O próprio Hulk, na cobrança, colocou o Galo na frente. Ainda deu tempo para mais um lance de Igor Gomes, talvez com uma pitadinha de malandragem. Brian Duarte foi amarelado por esta falta no meia, que não deixou. Na Betano, você tem mais de 4.000 jogos para se divertir de forma segura. Resultado barato. Atravessou o campo e caçou confusão com o lateral colombiano. Resultado: amarelo para Igor Gomes e vermelho para o lateral. Placar final: 1-0 para o Atlético, 1-1 nas expulsões e um momento curioso do Hulk na saída do campo. Fomos resilientes, soubemos sofrer, que é normal, um jogador a menos, coisas boas a gente tem que enaltecer, né? Acabar o jogo com 3 meninos entrando numa fogueira assim, João Marcelo, Ivan Roman e o Romulo, a gente sai feliz aí com a vitória. E a maratona do Atlético, neste mês de julho, está longe de terminar. O time alvinegro volta a campo no domingo contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Partida em que o técnico Cuca não poderá contar com Rubens, volante, cria da base, que está muito perto de ser vendido para o futebol russo. Mas não adianta ficar reclamando, né? Se perdeu é porque teve um motivo. Não posso ir contra os diretores, eu como funcionário, acabar dividindo o clube, né? A gente tem que ter também essa parceria, né? Não é só na hora boa. Eu não sei se nós vamos ser campeão, segundo, terceiro lugar, mas nós vamos jogar sempre no nosso limite, como fizeram lá na Bahia, que teve um rendimento melhor do que o resultado. Hoje o resultado foi melhor e a gente tem que cuidar do Galo como a gente está fazendo. Cicinho, bom resultado. Tava com um homem a menos, conseguiu 1-0, depois ainda cavou uma expulsão do adversário e agora vai com vantagem para a partida de volta diante do seu torcedor. Um ótimo resultado para o Atlético Mineiro, né? Que foi o brasileiro que honrou nessa Sul-Americana, né? Então, assim, acredito que foi um grande treino, uma grande prova para o Atlético Mineiro, porque tem a rodada contra o Palmeiras. Então, o Atlético Mineiro se preparou bem para mandar ataca no Palmeiras, que isso é normal, né? E só para ressaltar, eu fico Boa, impressionado Cicinho.
os jogadores que saem do São Paulo, que não servem São Paulo e faz sucesso e jogam bem em outros clubes. É interessante. Uai, Igor Gomes, Reinaldo, e por aí vai, né? Não serve pro São Paulo, mas nos outros times joga muita bola. Precisa rever isso daí, viu, Tricolor? Mas ótimo treino do Atlético Mineiro, time bem posicionado, é normal sofrer, mas Palmeiras, aguarde, porque lá vem taca. Olha, eu concordo com o Cicinho, não sobre o final, sobre a questão do Igor Gomes, que na minha opinião foi o grande nome da partida, que cava o pênalti nos duelos individuais, venceu todos, conseguiu expulsão também já no finalzinho de um jogador adversário, e o Galo volta com um resultado muito bom, tá mais tranquilo para poder conseguir a classificação, Edu. Foi ótimo pro Galo. O Galo foi lá para não perder, na verdade, Renato. Você viu que o primeiro tempo muito abaixo, foi pressionado. O Everson fez grandes defesas ali. E no segundo tempo, um pouco melhor assim, mas aí teve o pênalti, depois teve a expulsão. Aí o Atlético jogou mais na retaguarda e depois, né, que igualou ali 10 contra 10. Então, um resultado muito importante para levar o jogo lá para Minas Gerais para tentar classificar para a próxima fase. Ronaldão agora vai ter que enfrentar o desgaste da viagem para a Colômbia, o retorno e ainda enfrentar o Palmeiras. Parada indigesta, né? Mas de pênalti em pênalti o Galo tá indo nessa competição e tá indo bem, né? Essa aqui é a verdade. Agora, esse jogo, esse descanso vai ter que ser aí providencial em São Paulo. Deve descer em São Paulo já, deve estar por aqui treinando em algum lugar. Mas a verdade é que é puxado, né? Querendo ou não, a viagem dificílima. Vai pegar o Palmeiras em casa. O Palmeiras que não está jogando bem em casa há muito tempo. Vai ser um jogo difícil também pro Galo. Vai se reerguer no Galo. Pois é, a gente vai aproveitar para mostrar também quais são os jogos do final de semana. Muito bem, massa, a gente vai dar uma passada aqui no F360. Separei para vocês esse trecho do programa da ESPN Brasil. Quero deixar os créditos aqui ao canal oficial, link na descrição do vídeo. Bora dar uma olhada aqui no que o Eugênio, o Playhouse, comentaristas aqui, a Mari, falaram da vitória do nosso Galão, que deixou a gente bem tranquilo para buscar uma classificação para as oitavas da Sul-Americana no próximo confronto aí em casa contra o Bucaramanga. Bora lá conferir. E o Atlético, assim, sofreu, mas garante uma vitória importantíssima. Eu achava que ia ser tudo resolvido em Minas, chegando em BH com um resultado 3 pontos na Colômbia, 3 pontos ou a vitória na Colômbia, já garante talvez aí uma possível classificação. Muito mais time. Eu até esperava mais quando você vê Scarpa, Dudu, Rony, Hulk, eu esperava que o Atlético, pela qualidade até um pouco não, bastante inferior do Bucaramanga, apesar do 10, do Pons, que o Eugênio citou ontem, o atacante que faz bastante gols, o Atlético é muito mais time. Eu esperava ver um pouco mais. Mas faz parte importante ter vencido, porque agora basicamente se assegura aí para a continuidade da Sula. E assim, fortíssimo candidato ao título da Sul-Americana. E por que com esses nomes todos citados pelo João Gonzalez agora, Eugênio, a gente não coloca mais o Atlético como um postulante ao título brasileiro? Porque ele não tem jogado bola. Ontem foi, mais uma vez, um time que deixou a desejar. Metsa, né? Esse Atlético, na fase de grupos da própria Sul-Americana, embora tenha colocado a equipe principal e tal, não conseguiu, perdeu lá pro Iquique. Não se classifica, né? Vai pro playoff. Ele veio pro playoff. É um Atlético que no Brasileiro também não dá boas respostas, que perdeu no sábado pro Bahia, com merecimento. O Bahia é um belo time de futebol hoje, um dos melhores do Brasil, e foi melhor do que o Atlético, ganhou o jogo porque jogou melhor, foi mais intenso, foi mais organizado. E o Atlético tem algumas dificuldades. O nome não joga. Não adianta você botar um monte de jogador conhecido e achar que por isso o time vai jogar. Ontem, achei o Atlético descoordenado no primeiro tempo. O Johnny falou de um buraco no meio de campo. Havia também na defesa alguns espaços que não são comuns de você dar. Jogador recebendo passe dentro da área com o time todo recuado do Atlético e mesmo assim aparecendo espaço para finalização. Então, tem a questão também, até ontem eu participei do Linha de Passe e estava falando sobre isso, né? Do que hoje em dia é cada vez mais importante, não é de agora, mas é cada vez mais importante, que é o momento sem a bola, o momento defensivo, em que esses jogadores não conseguem, especialmente o Dudu, o Hulk, o Rony participa. Não dá para dizer que não participa. O Scarpa um pouco também, mas não é a função, né? São jogadores que, no momento em que o Atlético é atacado, que o adversário tem a bola, eles não têm o mesmo nível de intensidade que hoje se exige para jogar no futebol brasileiro e nas grandes competições do futebol sul-americano. Não adianta você achar que vai jogar só com a bola. Essa é uma questão que eu tenho me debatido muito. Hoje a gente vê, por exemplo, né,
a preferência por jogadores que... Atacantes que marcam melhor, mas que não são tão bons assim com a bola. Que cumpram mais a função tática do que exatamente ter qualidade técnica. Perfeito. Então, se o Atlético não se atentar para isso, ele vai ter dificuldade, sim, de chegar tanto no Brasileiro como na Sul-Americana. O Hulk falou da dificuldade do final de semana. Domingo realmente é uma pedreira. Aqui do lado, o Atlético enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Não negocia a intensidade. Pode negociar estilo de jogo, né, organização ofensiva. O Palmeiras tem tido dificuldades com isso, mas a intensidade é máxima sempre. E o Palmeiras, inclusive, é um dos times que acaba apostando em contratações de jogadores que cumprem mais essa função tática. É o caso do Facundo Torres, você vê, não é um cara brilhante, mas o Palmeiras tem esses jogadores que cumprem muito... Até o Ramon Sosa agora. Ramon Sosa é um outro exemplo. Perde espaço, né? Como o Dudu. Exatamente. O Dudu com o Abel já não dava mais, né? O caminho na Sul-Americana, empatando o jogo. É claro que o torcedor do Galo vai esperar mais uma vitória sobre o Bucaramanga. O Atlético pega o Godoy Cruz nas oitavas. Também, Mário, um adversário, convenhamos, bem acessível. Pois é, o caminho que se desenha para o Atlético, né? Mas a gente tem visto, assim, as equipes brasileiras tiveram muita dificuldade nesses playoffs, assim, muita dificuldade. Meu brinco, gente, esse brinco, ele já caiu várias vezes que eu usei, eu preciso falar pro pessoal do figurino. Enfim, os brasileiros tiveram muitas dificuldades, né? E, assim, o Atlético teve. Então, acho que lidar com o calendário e com o Campeonato Brasileiro cada vez mais difícil, porque a gente vê o que o Mirassol tem feito, o que o próprio Ceará tem feito, impondo dificuldade aos adversários. O Palmeiras já não desempenha mais tão bem dentro de casa. Então, assim, cada time tem ali, né, o seu BOzinho para resolver. O Atlético também. A gente vem falando de um Atlético que produz muito, mas que lá na frente não é tão eficiente. Ontem nem isso, né? Ontem foi o oposto. Ontem foi um Atlético que não soube lidar defensivamente contra uma equipe que é muito abaixo, né, da parte técnica comparando com o Atlético. Mas tem time para isso. Vamos ver se o Cuca consegue montar ali uma estratégia para ter um desempenho muito melhor. Eugênio Leal, você acha que a gente tem que dar uma moralzinha pra Johnny, minha criança Gonzalez? Tem. É merecedor dessa moral. Não é uma moralzinha, não, é uma moralzona. Com vinheta, com tudo. Com tudo. Com... Johnny Chama o VAR. No programa anterior ele cravou o placar, hein? Merece, porque... Chama. Cravou. Chama no VAR, então. Que isso, hein? Meu amigo Leão. Uau! Eugênio, A situação é difícil. vai ganhar. Lá na Colômbia? Pronto, resolveu. Tá tudo resolvido a partir de agora pela sensibilidade do Johnny. E sua previsão aí, tem gol do Rony? Não, vai ter gol dele, né? Hulk? É lógico, sem dúvidas. Que isso, hein? Moral. 1x0 Atlético, gol do Hulk. Eu não inventei a roda. Eu não inventei a Até uma roda. criança de 5 anos ia falar que o Atlético ia ganhar 1x0 gol do Hulk. Não me desmoralize, porra. Ah, Johnny. Eu não inventei a roda, mas eu poderia ter falado de pênalti, né? 2x0 também, 2x0. Hulk e Rony não. Vou apostar um gol de falta do proteção ao Scarpa. jogo aqui. Que Não, não é isso, hein? proteção, mas você não viu ali o VAR? Não dá pra Ele cravou. né? Contra a imagem, a gente não discute com a imagem. São muitas câmeras pra gente ver. Quem viu o primeiro tempo ontem também não diria o que disse o Johnny. Exatamente. Eu fiquei preocupado. Diria. Inclusive, na hora do pênalti, quando o Hulk começa a rezar, eu falei, não erra esse pênalti, Hulk, pelo amor de Por isso Deus. que você tava Me nervoso. ajuda. Eu tava Entendi. nervoso tanto quanto ele. Quero Mas ver deu esse tudo Johnny certo. sensitivo mais pra frente no programa de hoje. Já sei do que você está falando. Já sei do que você está falando. Coração? Será com coração ou será de fato aqui? né? Aqui. Trabalhando. Sim, aqui. Vamos dar uma olhadinha agora numa tela que mostra o quanto o Atlético Mineiro, o Galo Forte e Vingador, sofreu na primeira etapa com finalizações do Atlético Bucaramanga. Olha lá, no primeiro tempo foram 13 finalizações e no segundo 8. Das 13... Tá certo. Das 13 do primeiro tempo, 8 delas, mais da metade, no alvo, no lugar certo. No segundo tempo, o Bucaramanga realmente estava com o pé torto. Então, nenhuma no alvo. Aí eu tenho uma percepção do andamento do jogo, né? No primeiro tempo, o Atlético falhou muito defensivamente, mas ele tentou jogar. Sim. Era um jogo que o Atlético de vez em quando chegava no ataque e tal, tava, como eu falei já para mim, muito descoordenado defensivamente. A gente está vendo aí esses lances, olha só.
né? É um Ai, que time buraco. perdido em campo. E aí o que acontece? No início do segundo tempo, acontece a expulsão do Alan Franco. A partir daquele momento, o Atlético faz o que a maioria dos times Olha esse lance. faz Esse que quando o João tem um citou jogador agora a há menos. pouco. Exato. Até meio sem querer, né? A bola bate, bola bate no pé nele, dele, olha. depois bate no queixo. Pra vocês verem o tanto que o Galo tá descoordenado, né? Tá jogando futebol. Não tá ajustado, né? Que com um jogador a menos, o Galo jogou melhor do que com os 11, né? Incrível. todo recuado. O Atlético estava todo recuado e assim ele ganha o jogo. Por isso ele sofre menos no segundo tempo. É curioso isso, né? Sim. Vou lembrar aqui, eu lembrei ontem, inclusive, de duelos clássicos entre Palmeiras e Atlético na Libertadores recentes, em que havia jogador expulso de um lado e de outro, e os técnicos falavam, melhor pra ele que ficou com -1 ou com -2. Não teve isso? O próprio Cuca com o Foi, Abel. Palmeiras e é isso, Abel Então, e Cuca. foi melhor pro Abel, melhor ontem pro Cuca, porque com um jogador a menos, ele acabou conseguindo Foi fazer o time vencer acidental mais ali o lance coeso. do Alan Franco ou ele deixou o pezinho mesmo? O que vocês acharam? Acidental não, deixou o pé. Foi segundo amarelo, né? Não, foi Não, uma a expulsão direta, justa, mas porque eu acho que foi falta sem acidental. querer também é falta. Acidental. Mas pra vocês foi proposital ali? Não, Ele não, quis dar não. uma pregada no cara? Ah, não tenho como falar isso, né? Só ele pode saber a intenção que ele teve, né? Mas ele foi pra Você disputar ali a suspeita bola. do quê? Não vou suspeitar, não vou colocar, não vou levantar suspeitas Não, aqui, mas daí não. você não Mas eu afirma. acho que sim, acho que ele foi. Mas eu acho que não foi na maldade, não. Foi imprudente, ele perfeito, ali gente. Foi pra- imprudente. Não foi pra na maldade. disputar. Não acho também que foi pra tirar o jogador da Se ele fosse mais prudente, ele chutava a bola e já levantava o pé assim. Ah, não dá pra ficar reclamando. Foi expulso, foi bem expulso. O Dudu tá jogando dentro do previsto, porque, convenhamos, pelas últimas aparições no Palmeiras e pelas pouquíssimas aparições no Cruzeiro, também era difícil se criar uma expectativa muito grande do Dudu, sem levar em conta a figura, o nome importante que ele é no futebol brasileiro. O recorte mais recente do Dudu não é pra gente esperar grande coisa. Concorda? Concordo. Tá jogando dentro do previsto. Era difícil esperar muita coisa atualmente do Dudu, que fez a estreia agora pela Sul-Americana com o Galo. Ele teve uma chance ali que ele tenta cruzar. Foi o único lance ofensivo do Dudu no jogo. Ele participou pouco e é irônico que na saída dele entra o Igor Gomes, que sofre o pênalti. E o time fica mais coeso, querendo ou não, porque o Igor Gomes tem essa função tática também de ajudar mais defensivamente, que o Dudu hoje com a... jogador com muito mais pulmão do que Exatamente. O Dudu hoje você não vai poder exigir que ele fique compondo lateral, que volte para marcar e fazer a linha defensiva. Eu não esperava muito, me surpreenderia apostando um gol do Hulk, seria difícil se apostar hoje. Não, quem vai comer a bola vai ser o Dudu. Não prejudicou o Atlético ontem, mas também não fez nada que saltasse os olhos pra gente falar hoje aqui. O Plihal falou assim, pelo passado recente do Dudu, não dá pra gente esperar muita coisa. Exato. E também acho que não dá pra esperar pelo momento, assim, o cara tá começando a tentar se entrosar no Atlético. Sim. Chegou Mas você já acha que vai rolar lá? Você acha que vai dar andamento. certo? Eu acho que ele tem potencial técnico. Vou voltar no que eu disse agora há pouco. Sem a bola, o quanto ele vai entregar? É fundamental que entregue. Hoje é fundamental que ele entregue. Se ele conseguir voltar a ser aquele Dudu do período dele no Palmeiras sob o comando do Abel... nisso? Não, naquele período com o Abel não volta, eu acho. Eu acho que aquele Dudu, ele já... O melhor do Dudu já vimos. Você concorda? Então tá bom. O melhor do Dudu já vocês O também, melhor do já Dudu viu. a gente já viu. E assim, pensando no mercado que o Atlético fez, que eu acho que ele fez um bom mercado, eu gosto mais do Coelho. E é uma pena não poder contar com ele, né, nesse momento, assim. O Atlético que eu gostei, que mais me agradou na temporada, tem esse encaixe com o Coelho. Vinha bem, né? Ele vinha exatamente. Participação agora do nosso Foro Esporte. É isso aí, torcida do Galão. Comentaristas aí debatendo um pouco também sobre a atuação de Dudu no Galo, né? Dudu no Galo que ainda não aconteceu, mas tá com crédito ainda. Crédito que eu falo assim, chegou agora, tá se entrosando, né? Então, tem totais condições de ajudar o Galo muito mais do que tá apresentando? Realmente tem. O Dudu vai voltar a ser aquele Dudu do Palmeiras? Eu acho que não. Também porque não é o mesmo jogador, não é a mesma idade. Então, né, os anos passam, o futebol também evolui, fica mais pegado. Então, aquele Dudu a gente não vai ver realmente mesmo. Mas um Dudu que jogou
ali 60% do futebol do seu auge, ele jogando no Galo, você tá doido, ele arrebenta, né? Vamos torcer para que o Cuca possa achar o melhor encaixe. Eu acho que o problema do Galo é o meio de campo, né? Você não ter o volante pegador é muito complicado, né? A marcação ali fica bem frouxa, abre um buraco no meio de campo. Tá toda hora você ali tendo que correr para trás. Você, né, em vez de você correr, marcar ali em cima, você acaba, os jogadores do Galo, principalmente os volantes, eles marcam muita distância, corre muito para trás. Então, o Galo precisa aí realmente de ir ao mercado, né? É complicado você pedir pro Galo ir ao mercado, sendo que tá devendo. Mas se o Galo quiser, né, chegar e avançar um pouco mais na Sul-Americana, fazer uma boa Copa do Brasil aí agora contra o Flamengo, vai ter que contratar, né? Tá vendendo o Rubens aí e vai ter que ir ao mercado se quiser aí continuar competitivo, né? Essa é a palavra que eu vejo pro Galo neste 2025, né? Um Galo competitivo aí que pode brigar pelos títulos. É favorito a ganhar? Não, porque realmente o elenco do Galo é muito desequilibrado, né? Você vê o Arana aí lutando, voltando de lesão agora, morto, né? Não conseguindo marcar. Você não tem um lateral, pelo menos que possa fazer uma sombra, né? Você tem aí um Caio que, né? Pô, vocês já viram em atuações dele aí nas suas últimas oportunidades, que não dá pra você contar, né? Então, é um elenco do Galo que é muito defasado, tem boas peças, tem muitos nomes, mas falta fazer jogar melhor. E o Cuca, na minha opinião, tá devendo um pouco disso, né? O Galo voltou das férias agora, pode ser ainda que tá buscando o melhor ritmo, né? Não tá 100% ainda. Temos uma dura batalha contra o Palmeiras, amigos. Agora vamos em busca aí desses 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Eu fecho um empatezinho fora de casa, hein? Fecho mesmo. Palmeiras aí que fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Empatou, né, no último jogo contra o Mirassol. E eu acho que se o Galo usar uma estratégia reativa, né, deixar a bola pro Palmeiras aí explorar bastante os contra-ataques, o Bruno Fux, né, que correndo para trás aí deixa muitos espaços aí, eu acho que o Galo tem a possibilidade de conseguir sair até com um bom resultado e surpreender lá do Allianz Parque. Mas é isso aí, massa atleticana, eu vou ficando por aqui e a qualquer momento eu tô de volta com mais cortes, trazendo para vocês a análise e notícias do nosso querido Galão da Massa. Vou ficando por aqui, muito obrigado, deixa o seu like antes de sair do vídeo. Eu fui!